Luiz Heitor tá preocupado, Klaus, com o esporte, mas o esporte vai fazendo movimentações no mercado, né? Vai trazendo jogadores, vai resolvendo pendências financeiras que tinha com o Vitória, aparando arestas também, até porque o Fábio Mota teve uma treta ali no começo do ano ali com o pessoal do esporte, com a nova gestão do esporte por conta do Thiago Couto e do Léo Pereira, mas pelo menos financeiramente as coisas vão se ajustando e o esporte ganhando reforços pontuais e importantes, até porque ainda carece de algumas posições, alguns jogadores precisam chegar para qualificar mais o elenco e pelo menos isso está sendo resolvido, né, Douglas? Vamos ver o que é que o Luiz Heitor falou, porque tem 2 jogadores na mira, né? Zé Marcos e Claudinho do Vitória podem estar indo pro esporte, cara. Tá escancarado para todo mundo que o Sport precisa desesperadamente de um zagueiro canhoto, de um lateral direito. Biel Fonseca já tá contratado. O Sport precisa de um goleiro ou para chegar como titular absoluto ou para chegar para compor elenco, ser banco de Thiago Couto. Precisaria também contratar um lateral esquerdo. Talvez também é interessante contratar um primeiro volante, porque será É um time todo, é? Acho que é um time todo. Eu acho que é principalmente também pela carência que se há, Douglas, de algumas posições, de falta de opções. Sim. O esporte tem um problema crônico com o primeiro volante, né? Certo. Tanto que na temporada passada teve que acelerar o processo de utilização de um garoto da base que foi o Zé Lucas. Foi sucesso, destaque, pela personalidade, pela coragem de enfrentamento. Mas é um garoto que ainda carece de uma evolução física natural da idade, 16 anos, é muito jovem, mas chamou a atenção do mercado. Só que o esporte não repôs algum jogador à altura, depois chegou o Rivera, até contribuiu também, mas era uma dificuldade do esporte ter jogadores para posição. Né? O Zé Lucas nem é primeiro volante, mas no começo da temporada teve que jogar de primeiro volante, e aí depois chegou o Rivera e ele começou a jogar de segundo volante. Mas era uma posição difícil para o esporte. E aí agora, com a mudança de elenco, com a reformulação por conta do rebaixamento, teve a demora por conta da eleição, né? Demorou a ser implantada a nova gestão, e aí essas posições ainda carecem de necessidades. O Luiz Heitor tem razão, o esporte precisa de um goleiro. Por mais que tenha o Thiago Couto, o House não é confiável. Demonstrou isso na partida contra o Retrô, falhou muito. É um goleiro muito abaixo de um nível, eu diria, de Série B. Sim. É um goleiro muito aquém da necessidade do esporte ou de qualquer time da Série B. O esporte precisa rever a utilização do House. Ele pode ter personalidade, pode ter comprado a briga do Roger Silva, mas o Roger Silva vai se colocar em risco se quiser apostar num jogador tecnicamente limitado, que é o House. Então, precisa começar a utilizar o Thiago Couto e trazer mais um goleiro. Lateral direita também. Augusto Pucci não está resolvendo. Eu acho que o Augusto é lateral direito, ou jogou assim na última partida. E aí, tendo o Claudinho, eu acho que o esporte ganha muito nessa posição. O Claudinho é um ótimo jogador, teve destaque no Criciúma, foi comprado pelo Vitória, mas sofreu muito com lesões, não pôde contribuir tanto, né? Perdeu espaço no time do Vitória. Acho que para uma Série B entrega muito bem. Zé Marcos, para a Série A eu acho demais, mas para uma Série B compõe, ajuda a contribuir com a equipe do esporte também. Então, você melhora o sistema defensivo, vai ganhando posições, tem que trazer um goleiro e também talvez mais um volante. Eu acho que tendo isso, o esporte começa a ter uma cara de um time mais encorpado para a Série B. Sempre digo uma coisa, um time que tem conexão com a sua torcida, ele não precisa ter o melhor time, ele precisa ter um time que compete. Sim. Se o esporte tiver isso, eu acho que o esporte vai brigar muito pelo acesso. E eu acho que a conexão torcida e clube, ela está acesa. Pelo bom trabalho da atual gestão, pelo bom trabalho do marketing do esporte. Se você olhar o Instagram do esporte, é muito bom o trabalho. Parabéns a todos que fazem. Verdade, viu? O marketing do esporte é sensacional, contagia realmente o torcedor. A gente tem um exemplo aqui próximo, né? E a gente está sempre ali tentando analisar, comparar. Eu acho que é bem melhor, inclusive, do que o marketing do Ceará, muito superior, fala muito mais com o torcedor, fala a linguagem do torcedor do esporte. Parabéns a todos, isso aí contagia, leva público, movimenta, causa energia positiva, né? E a gente, analisando, comparando aqui com outros rivais do Nordeste, a do Ceará é muito frágil, né? Já foi muito boa, já foi referência. Hoje em dia é protocolar, é fria, é desconectada do torcedor, e aí a gente vê a distância quando olha um trabalho muito bem feito. Parabéns a todos que fazem esse marketing do esporte muito bom. Parabéns. Esse tipo de coisa que pode conduzir
uma energia, uma sinergia torcida e clube. Que às vezes o clube, passando por dificuldade, não vai ter a melhor equipe, mas vai ter a melhor sinergia, vai ter a melhor energia dentro do estádio e quem jogar na ilha vai sofrer. E essa questão é muito importante, rede social, pelo parênteses que você está abrindo, Klaus, porque o esporte viveu um ano terrível. Terrível. Nem se compara com o do Ceará. Não existe, assim, é um ano, talvez o pior da história deles em relação à humilhação numa Série A, sendo lanterna desde o início, eliminação em tudo que era campeonato. E eles estão conseguindo meio que trazer o torcedor para perto. Acender a chama, a chama e vai trazer o torcedor para os jogos que eles têm agora. Inclusive, vai jogar fora, né, pela Copa do Brasil, mas esses jogos finais aí do Campeonato Pernambucano. É um trabalho que tem que ser feito, justamente para dar essa ambiência. Engajar o torcedor na luta pela volta à Série A, né? O Sport caiu de uma maneira desastrosa, a pior campanha da história do futebol nordestino na Série A. Mas o importante, e é uma coisa que isso vale para o Fortaleza, para o Ceará e para o Sport que caíram, é que não é a maneira como você cai, é como você reage. E nesse aspecto, para mim, o Sport está na frente. Acho que a maneira como o clube está reagindo, a maneira como a torcida está respondendo é sensacional. E para mim isso coloca o Sport numa posição muito à frente, eu diria, da expectativa de muitos que dizem que é só uma questão financeira. Vamos então só ver aqui o que é que ele fala ainda sobre os, talvez, novos contratados do Sport, né? Fala aí, Luiz Heitor. Ah, quiser o Lucas vai continuar? Eu acho que não vai continuar, não. Tá em negociações para sair. Então, assim, o Sport precisa ali em média de 4 a 6 contratações. E tudo isso o Roger confirmou na coletiva pós-jogo. Ele confirmou que Biel Fonseca já está contratado pelo Sport e vai chegar ao término do Campeonato Catarinense. E ele confirmou que o Sport está indo atrás de 4 a 6 contratações. Então, assim, a informação atualizada é essa aqui para vocês. Vitória e Sport fizeram aí uma negociação, né, envolvendo Zé Marcos, Claudinho e Thiago Couto. Conforme divulgamos, Zé Marcos está de saída para o Sport, bem como o lateral direito Claudinho. O Arena Rubro-Negra divulgou que o Vitória irá ceder os dois atletas ao Sport em troca da quitação da dívida que encontra-se em aberto no valor de 1,2 milhão de reais por Thiago Couto. O empréstimo será de 1 ano e o Vitória arcará com a maior parte dos vencimentos dos dois atletas. Segundo a informação publicada pelo pessoal da Arena Rubro-Negra, o Vitória vai pagar cerca de 60% a 70% dos salários de Zé Marcos e de Claudinho. O Sport automaticamente vai pagar ali cerca de 30% a 40%. Em troca disso, meio que vai abater aquela dívida de 1,2 milhão de reais que o Vitória ainda tem com o Thiago Couto, tá? Ou seja, ainda até resolve essa questão do Thiago Couto também, né? Com essa negociação, se for confirmada aí, de fato, Zé Marcos e Claudinho, o Sport acaba ganhando 2 jogadores, né? Um volante e um lateral direito. E até uma observação aqui, Klaus, que o Papelim, lá tem uma matéria do Nordeste 45, o Papelim falou que, em relação a Zé Marcos, tem um certo tempo que Sport e Ceará se interessam pelo Zé Marcos, mas na época a gente não liberou porque estávamos com o atleta lesionado. E o Ceará acabou contratando Luiz Otávio. O Sport tem interesse nele, vamos aguardar essa semana para ver se acontece alguma coisa. O Papelim até trazendo mais um interessado pelo Zé Marcos, né? E era noticiado realmente na época que o Ceará tinha interesse no Zé Marcos, mas estava aguardando uma definição do próprio Vitória, né? E, ao mesmo tempo, o Zé Marcos estava sendo procurado por outras equipes, no caso o Sport. Eu acho que acabou sendo bom para o Ceará. Eu acho que Luiz Otávio é muito mais jogador do que o Zé Marcos e pode contribuir, já até marcou gol aqui na estreia. E assim, pelo que eu soube, o Ceará tinha inicialmente buscado o Luiz Otávio no começo da temporada, não tinha dado negócio, não tinha combinado, e aí acabou acertando agora. Acho que ficou bom para o Ceará. Acho o Luiz Otávio bem mais jogador do que o Zé Marcos. E eu acho que ficou bom para o Sport também, que aumenta a qualidade aí do seu elenco, melhora. Eu acho que o Zé Marcos não chega para ser titular no Sport. Eu acho que o Marcelo Aju e o Ramon vão ser titulares, mas ter um jogador do nível do Zé Marcos para ser uma opção direta, né, acaba contribuindo demais aí no elenco do Sport.